Eu costumo dizer que no caminho da fé, as pessoas encontram o pai que às vezes não teve naquele momento, a mãe que às vezes já se foi, e tem tanto pai que encontra filhos que já se foram. Eu acho que fazer o caminho é a gente voltar para o significado da vida, sobre a gente conseguir olhar no olhar um do outro e ver a dor do outro e a gente se completar, entende? E enquanto Deus me der a saúde, não é mais apenas para agradecer um livramento ou um chamado. Eu fui um homem que conheceu Nossa Senhora Aparecida através do olhar da minha avó Cida, quando meu pai foi acometido pela poliomielite e ela, com medo do filho não conseguir andar, ela teve um propósito e depois de algumas cirurgias meu pai conseguiu. Hoje ele usa aparelho e consegue desempenhar suas funções. E ali ficou marcado, minha avó sempre falando sobre Nossa Senhora Aparecida, né? Mas eu me distanciei muito dela durante muito tempo na minha vida. Usei terno e gravata, viajei esse Brasil aí administrando hospitais, até que a doença me pegou, eu fui parar numa UTI e eu tive medo de morrer, eu tive medo de deixar minha família, de deixar minha menina. E aquele dia eu virei para Nossa Senhora Aparecida e falei assim: mãe, se a senhora tem um propósito para a minha vida que eu não estou escutando, se a senhora tem um chamado, algo que eu deveria fazer e não estou fazendo, que a senhora me ajude, que me coloque de volta à vida, e caso contrário eu só peço que fique ao meu lado, porque eu estou com medo. Em 2 dias eu saí da UTI. Abandonei a terno e a gravata, fui buscar a espiritualidade, e vim para o caminho da fé. No caminho da fé, eu encontrei alguém que viabilizou essa promessa, sabe? Eu abaixei lá o caminho na internet, peguei um ônibus com um amigo, vim para cá e no caminho de Águas da Prata tentei falar na pousada e não tinha vaga em lugar nenhum. E de repente, numa pousada que não tinha vaga, ela falou: não, pode vir que aqui tem. E só teve vaga porque o alemão saiu do quarto dele e foi dormir num quarto de passar roupa no chão. Um senhor que tem idade para ser meu pai. Na minha vida, eu acho que ela me mostrou o sentido da solidariedade, companheirismo, e eu não consigo viver mais sem o caminho da fé e sem os peregrinos. Foi há 10 anos atrás, o meu irmão viu os romeiros dormindo ao relento ali do outro lado do poço e ele resolveu montar essa tenda para os romeiros dormirem. Não era para ter nada, que era só para os romeiros dormir. Aí as meninas falaram que vinha da água e fruta e não apareceram. E ele ficou muito triste. Aí eu comprei uma caixa de maçã e desci com uma caixa de maçã e pegava uma jarra de água na vizinha. O pessoal chegava, pedia uma água, aí nós pegava água na vizinha e dava um copo de água e uma maçã. Aí começou a chegar donativo, doações. E eu que achei que ia dar a caixa de maçã e ia voltar para casa, estou aqui há 10 anos. Tem muita gente ajudando, as pessoas ajudam com fé. Tem barracas em todo o percurso da Via Dutra, e com água, com comida, é toda uma doação. A gente tem que trabalhar com vontade de vir, com o coração aberto para o que a gente pretende fazer. E realmente a gente
recebe as bênçãos de Nossa Senhora, viu? Tá vendo? Cada doação que chega é uma bênção que a gente recebe, né? Nós somos voluntários da fé. Em 2017 foi fundado Unidos pela Fé, pelos 300 anos de Nossa Senhora. Nós escolhemos um nome por quê? Porque nós queríamos pegar todas as etnias, religiões, para a gente estar colocando Unidos pela Fé. Por quê? Para nós não tem cor, não tem time, não tem religião, é só pessoas tentando fazer o bem. Isso é mandamento, isso é reino. O mandamento diz, independente da religião, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Então nós estamos aqui cumprindo o mandamento e entendendo que esse mandamento é que nos traz também sentido na vida. Olhar para o próximo, estamos olhando para nós, estamos olhando para nós, estamos olhando para o próximo e assim nós vamos construindo amor, gente. É amor ao próximo, não é instituição. É emocionante para nós, é gratificante para nós mesmos. Ficar aqui, escutar os romeiros, as histórias, as alegrias, as tristezas. Foi de um senhor, a esposa dele teve um problema, ela estava desenganada. E ele falou, eu vou a pé para Aparecida. Chegou na metade do caminho, ele falou, ela não tem jeito mesmo, é besteira o que eu estou fazendo. Aí passou um senhor mais velho que ele. Estava indo para Aparecida. Ele falou, ele está indo, eu já estou aqui tão perto. Foi atrás, não achou o senhor, mas chegou em Aparecida. Quando ele chegou em casa, a esposa dele veio abrir o portão. Esse senhor que falou com ele tirou uma foto. Mas assim, vamos tirar uma foto nós dois aqui, que era para marcar o caminho que ele, até onde que ele tinha chegado. Aí quando chegou em casa, disse que tinha uma faixa de luz, mas ele estava sozinho. E quem está com Jesus, buscando Jesus, nunca vai ser decepcionado, porque Deus não falha. E Deus está sempre, quanto mais a pessoa se abre a Jesus, a louvor, a gratidão, busca essa intimidade, a pessoa vai preenchendo a vida. A fé não é só um sentimento. A fé começa sim com um sentimento, mas depois ela se resulta em uma atitude. E quando a pessoa toma essa atitude, ela acaba fazendo parte do corpo de Cristo. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Eu aprendi que você tem que fazer o bem. Não importa, você tem que acreditar, fazer o bem, ter a fé. A fé, né? Sempre renovar a fé. Todo ano tem que renovar a fé e agradecer tudo que aconteceu o ano todo nessa fé aí. Foi depois da Covid, quando meu marido ficou 21 dias internado na UTI por causa da Covid, que ele teve as sequelas, as consequências, e não tinha quem me pregar. Tinha que me pregar a Deus e a Nossa Senhora. Desculpa que mexe, hein? E ele saiu vivo, bom, sem sequela nenhuma. E eu fiz a minha novena, eu me agarrei a minha santinha, a minha mãezinha, e hoje eu estou aqui para agradecer. Uma vez uma pessoa de rua entrou aqui na minha frente e eu estranhei. Foi o que chamou a atenção, sabe aquele foco que chama a atenção, está cheio de gente, e aquela pessoa chama a atenção? Ele ajoelhou ali na frente sozinho e começou a rezar, agradecer. E você vê que a fé não é as pessoas só, são as pessoas de rua, são as pessoas muitas vezes que não têm umas condições e vêm agradecer de alguma coisa. É agradecer a vida, né, por tudo que a gente tem, né, por tudo que Deus nos dá, né, e a nossa mãe intercede a Ele, pela nossa saúde, pela paz mundial, por tudo, né. 2 anos e meio eu perdi um rim, tive um tumor, fiquei ruim, operei, pedi a ela, operei, fiquei bem e venho aqui sempre agradecer a ela. Incontáveis bênçãos, incontáveis bênçãos. A nossa história, ela é atípica. A gente foi, uma época que a gente foi passear no Rio de Janeiro
E assim, nossos filhos são de 4 patas. Perdemos um lá, 45 dias. E aí a gente nessa ida, vai, volta. Aí eu pensei no carro assim, sozinha, não é só comigo. Ah, se eu achar o meu gatinho, o meu veludinho, eu vou a pé para Aparecida. Aí logo depois ele falou assim, nós vamos a pé para Aparecida. É emoção. E aí achou? Achamos. 45 dias. 45 dias eu chorando só de falar, eu já comecei a chorar. Eu acho que só vem sustentando a fé. Porque tudo que a gente, assim, qualquer dificuldade que eu tenho na minha vida, eu peço a Nossa Senhora. E ela nunca me largou. A gente veio mais para agradecer, né? É. Pedir para dar tudo, né? É. Para ajudar as pessoas, o Brasil, para ajudar tudo, para melhorar. Enquanto temos esperança, nós estamos acreditando, estamos lutando, estamos superando desafios. A hora que alguém perdeu a esperança, ele para de lutar, ele para de buscar, ele para de insistir. E aí pronto, perdeu a esperança, perdeu toda a motivação, seja espiritual, seja humana, para continuar caminhando. Por isso a esperança é uma virtude teologal. Fé, esperança e caridade. Por isso a esperança, o ano da esperança é muito importante. E na medida que as pessoas vão tomando consciência da importância de se ter esperança, de buscar Deus, buscar Jesus na sua vida, ela vai ganhando, ela vai se renovando e vai dando um outro sentido para a sua vida. Por isso é tão importante neste ano 2025, celebrar em toda a igreja o ano jubilar, o ano da esperança. Você vem andando na estrada, aí você vê aquelas pessoas, aqueles romeiros, a pé, caminhando, aí você vê que não tem jovens, você vê velhos, idosos, crianças, aí você sente aquele calor, quando você está vindo, você sente aquele calor por causa dessas pessoas, a força que eles têm de vir a pé naquele momento de perigo na estrada, no calor intenso, no frio. Tudo isso aí dá mais esperança, mais fé de você vir, mais aquela crença, né? Você sente mais no coração. Acho que a gente alcança a graça todo dia, né? Só o fato de você estar vivo, acordar, você já tem uma graça. Tudo é no tempo de Deus, então eu faço o caminho da fé por puro agradecimento pela história de vida que a gente tem e você resgatar tudo o que você passou e você ver o que você já conquistou. Isso já são graças e que se você não tem um momento de espiritualidade para agradecer, nada tem sentido, né? Ah, não tem dificuldade não. Quando começa a dificuldade, a gente puxa o terço aqui e aí é que a força vem mesmo. É uma mansidão que me traz, é um encontro. Esses 3 dias até Aparecida eu me encontro. E o ano passado, até é engraçado que o ano passado eu conheci a minha futura noiva. A gente se conheceu em Taubaté, numa parada. E aí a gente começou a conversar, mas sem pretensão nenhuma, né? Porque até mesmo no dia da Romaria a gente não vem nesse intuito, né, de conhecer alguém, né? E aí a gente começou a se conhecer e tal. Nosso primeiro encontro, resolvemos nos encontrar lá na igreja de São Bento. E aí desde lá estamos juntos. É um chamado isso, eu acho que se esse chamado tocou no coração, venha para vivenciar esse chamado, esse amor mariano. Pedacinho do céu. O que é um pedacinho do céu? Eles que se sentem amados por Nossa Senhora. Eles se sentem amados por Jesus. Eles sentem que aqui a vida ganha um significado novo, ganha um sentido novo. É mistério de Deus. Muitas pessoas que vêm aqui falam, olha, depois que eu fui em Aparecida, depois que eu troquei olhares com Nossa Senhora, com a imagem, claro, né? Mas naquela imagem ele está contemplando a mãe de Jesus, a minha vida mudou. E quantas pessoas, homens, mulheres, que chegam aqui e começam a olhar para Nossa Senhora, eles se sentem amados, se sentem emocionados e começam a chorar.
Quer dizer, Nossa Senhora tem uma palavra. Ela não fala ali, não tem palavra nenhuma, mas tem um olhar de mãe, tem um carinho de mãe, ela tem uma presença materna que revela a maternidade de Deus. E o santuário acolhe gente de todos os lados, gente que vem aqui para pedir, para agradecer. O estado de São Paulo, ele tem, é o único estado do Brasil que a bandeira, por exemplo, tem um mapa do Brasil. Porque São Paulo é uma síntese nacional. Nenhum brasileiro se sente visita em São Paulo. Todo brasileiro se sente em casa quando chega em São Paulo. A mesma coisa em relação à cultura, às tradições, em relação às pessoas que vêm de todos os países para cá e em relação também às pessoas e sua forma de enxergar a vida, o seu credo religioso, a sua maneira de expressar a fé. Nosso povo é um povo religioso, é um povo que tem uma cultura e uma tradição enraizada, profunda, histórica. Por isso, o turismo religioso, a religiosidade que envolve a história, a tradição e as experiências do nosso povo, à medida que nós fortalecemos, queremos trabalhar, queremos mostrar, nós ajudamos a preservar a identidade, a cultura, as tradições e, evidentemente, em consequência disso, nesse deslocamento de pessoas que têm a sua conexão afetiva, a sua conexão familiar, a sua conexão espiritual, religiosa com aquele tema, nesse movimento representa uma economia muito importante para o segmento do turismo. A nossa cidade é uma cidade que tem a cultura de receber muito bem os nossos peregrinos. E as pessoas vêm movidas pela fé. Então vem gente do Brasil todo e a cidade, apesar de ser uma cidade pequena, ela tem essa capacidade de receber esse tanto de romeiros que aqui vêm. A cada cidade que você faz, você tem durante o trajeto os pontos de apoio, que são pousadas, lanchonetes, restaurantes para que o peregrino possa chegar e ir ao banheiro com segurança, poder se alimentar, porque nem todos os peregrinos trazem aí, vêm com carro de apoio ou então trazem tudo na bagagem. Então, a cada quilômetro, 2 quilômetros, geralmente eles têm um ponto de apoio para poder recebê-los. A gente se preocupa com tudo, né? A gente tenta se preocupar com o banho, a enfermaria, que é muito importante, os massagistas, a alimentação, uma alimentação balanceada. Nós temos nutricionista, nós temos psicólogos, nós temos médicos, temos enfermeiros, temos todos os tipos de pessoas para estar conseguindo dar uma orientação melhor para os romeiros. O que eu gosto é o companheirismo do pessoal, a organização dos pontos, que no geral são bem organizados. E como eu te falei, esse aqui é o ponto que eu considero mais importante. Por quê? Porque é um ponto que fica basicamente na metade do caminho para quem começa em Jacareí. Então, quando você chega aqui, você já está meio debilitado. E sendo assim, a gente encontra aqui um apoio com relação a massagem, alimentação, hidratação. E isso acho que é o importante na caminhada. Nós estamos aqui, olha, com psicólogas, nós estamos com massoterapeuta, nós estamos com um profissional para cortar o cabelinho dos nossos romeiros, para fazer massagem, para cuidar. Então, nosso apoio é psicológico e no físico. O condicionamento físico só aqui não é suficiente, né? Porque os pés, ele não tem condicionamento, né? Então, a gente tem que se preparar, muita fé, esse apoio que tem no caminho é muito importante para nós. É mais o apoio psicológico mesmo, né? Não é nem o apoio físico, isso ajuda muito, mas esse apoio psicológico, o pessoal saber que tem as pessoas no caminho, né? Que vão poder ajudar se acontecer alguma coisa, e nisso a gente vai vencendo etapas e vai chegando devagarzinho, passo sobre passo, e vamos chegar firme, se Deus quiser hoje.
A estrada, ela é uma romaria, né? Ela testa a gente. Então, independente se você estiver preparado, se for maratonista, vai sofrer do mesmo jeito. Com meia, sem meia, com tênis maravilhoso, tênis simples, o sofrimento é o mesmo. E o que leva a gente até o final é a fé. Mas a fé consegue colocar na cabeça de qualquer um o propósito de Deus, que é que nós vivamos em união, um para o outro, amando a Ele e todas as coisas que Ele criou. Então, quando você trabalha na Sala das Promessas, que você começa a ouvir os devotos depoimentos, você vai percebendo como que Nossa Senhora age na vida dos seus filhos, na vida dos seus devotos. Isso não tem explicação, isso é fé. Só a fé é capaz de explicar. A história nossa começou há cerca de 2 anos atrás, quando o Tenente Bruno, que trabalha na Casa Militar, à época era de lá, entrou na minha sala relatando o fato da gravidez da esposa dele. Que há muito ela já tentava ser mãe, ele pai, passaram por algumas situações complicadas, uma inseminação artificial e com uma gravidez de risco, né, devido às outras situações que não deram certo. Eu sempre mantenho na minha sala Nossa Senhora Aparecida e de pronto, vendo aquela situação, falei para ele, você tem fé? Se você tem fé, prometa, né? Com fé, que se nascer tudo bem, a sua filha nascer bem, nós vamos de São Paulo Aparecida para agradecer. A gravidez prosseguiu, nós acreditamos, né, que fosse acontecer tudo bem com a proteção de Nossa Senhora Aparecida e após o nascimento estamos aqui, a caminho da Basílica para encontrar a Nossa Senhora Aparecida e agradecer. Sim, o Caminho da Fé hoje já é a maior rota religiosa do Brasil e só perde para Santiago de Compostela e vem gente do Brasil todo, então vem gente de outros estados, vão até Águas da Prata com uma peregrinação até Aparecida. A cavalo, a pé, de bicicleta, de carro, é assim todos os dias, sem exceção, chegam peregrinos de Aparecida que vêm pelo Caminho da Fé. O Santuário Nacional, ele tem como a grande figura do Santuário Nacional é Nossa Senhora, que quis aparecer aqui nas águas do Rio Paraíba em outubro de 1717 para 3 pescadores. E de uma maneira milagrosa, de uma maneira extraordinária, vamos dizer assim, eles, depois de um dia inteiro sem pescar nada, eles encontram um pedaço da imagem, o corpo da imagem sem a cabeça. E insistindo ainda, eles podiam ter jogado esse pedaço fora. E não jogaram. Foi o primeiro sinal que Deus estava se manifestando. Eles não jogaram. O que seria normal é você achar um pedaço de imagem dentro da água e jogar do outro lado. Eles não jogaram. E continuando, insistindo para ver se pegava alguma coisa, eles pescam do outro lado do rio, com aquele volume de água, a cabeça dessa imagem. E o primeiro susto foi quando pega o corpo encontrado aqui, a cabeça encontrada lá, quando coloca ele em caixa. Foi um primeiro sinal extraordinário que a razão não se explica. A cabeça pequenininha podia ter caído nas redes e não caiu. E a partir daí começa a esperança, né? A partir dali, veja só, não mudou nada e mudou tudo ao mesmo tempo. O rio foi o mesmo, os pescadores o mesmo, a rede a mesma, tudo igual, nada mudou. E a partir do momento que encontra aquela imagem, toda suja de barro, quebrada, a partir daí as redes se enchem de peixe. São histórias maravilhosas, coisas lindas, pessoas do bem que chegam, pessoas com fé, com milagres. É muito bonito. E o que foi mais bonito que o dia que a gente começou a fazer montou, que ficou pronto, que a gente começou, o céu ficou escuro, fechou o céu assim, que foi uma coisa... Ai, desculpa, eu choro. Fechou o tempo e nós estávamos até dando uma entrevista na hora, caiu uma tempestade muito grande na hora, que balançava tudo. E a gente começou a orar, todo mundo, que parecia que ia cair a tenda. E começou a chegar Romero.
e chovendo e a gente com medo. Daí nisso foi uma chuva assim de uns 20 minutos. Daqui a pouco parou de chover, abriu o sol e mostrou o arco-íris. Foi a coisa mais linda que aconteceu no ponto de apoio, bem na época da pandemia. E daí começou a chegar romeiro. Foram 4 dias assim intensos, de muitos romeiros agradecendo pessoas que eles tinham perdido. Era pai, era mãe, era irmão, era amigo. Romaria chegando sem um amigo que não tinha vindo, que tinha falecido. Eu acho que foi um dos pontos mais importantes da nossa trajetória até agora, mas a gente conseguiu vencer. São as provações, né, que o caminho vai te trazendo. Então teve momentos que eu tive vontade de desistir, que eu não daria conta de fazer, mas aí parece que tem uma força assim, inexplicável que faz você persistir no caminho. A gente se desconstrói muito nesse caminho, né? Aquilo que a gente vem falando, falo a gente, mas é de mim que eu estou falando, né? Mas com armaduras, com máscaras, com coisas que, mesmo eu que às vezes falo, nossa, eu já estou nesse caminho, olhando para mim, um pouco mais evoluída, mas aqui a gente entra em é muito intenso. Então sim, tiveram vários momentos onde foi mais uma pecinha do quebra-cabeça, assim, do meu quebra-cabeça, da vida, assim. Mas a Ave Maria é espiritual, é você, mesmo que esteja assim, vários milhares de romeiros na estrada, mas ela é individual. Isso aí se tornou uma missão que, quando eu perdi meu filho, eu vi que o sentido para mim vir para o caminho da fé era estar aqui apoiando e ajudando os peregrinos, pousadas e pontos de apoio. E eu te falo a verdade, isso aqui é um trabalho abençoado, é um trabalho gratificante para nós podermos ajudar quem faz essa caminhada de fé, né? Se você não tiver fé, você não consegue finalizar. Eu acho que o caminho nos chama, assim, né? Eu venho num processo de desenvolvimento de autoconhecimento, de espiritualidade, desde 2020, mais ou menos. E em 2021 o caminho me chamou, eu nunca tinha ouvido falar sobre. E aí, de alguma forma muito divina, ele começou a aparecer, enfim, Instagram. Juntamos 4 amigos e viemos. O que move a nossa cidade é uma energia tão grande que eu conheço pessoas de outras religiões que vêm para conhecer a Basílica, então já sai fora só da religião católica. Recentemente nós estruturamos o guia turístico religioso católico, o guia turístico religioso evangélico, o guia turístico judaico, o guia turístico halal, voltado para as pessoas com interesse em destinos e atrativos voltados à comunidade muçulmana mundial. Então nós temos entendido que está exatamente no turismo religioso um grande eixo de desenvolvimento do turismo nacional e mundial. Hoje a gente tem uma população baseada, estimada em 34 mil habitantes. Só que a nossa cidade recebe a população flutuante entre 150 mil e 200 mil visitantes, peregrinos que vêm a Aparecida pedir as bênçãos da mãe, variando de final de semana para final de semana. Essa época agora, no mês de outubro, devido à novena, dá muito mais gente durante a semana, porque vem muitas pessoas que acompanham toda a novena desses 9 dias. Mas vem muita gente a pé, nessa caminhada do caminho da fé, vem pela Via Dutra. Então agora é um aglomerado de todos os lugares, chega gente na nossa cidade. Então a nossa cidade, ela acolhe o peregrino com toda a religiosidade que você possa imaginar. A Basílica Velha, ela é na realidade um polo religioso, não é? As pessoas gostam, elas têm a religiosidade de chegar até aqui e ajoelhar na Igreja Velha. Então, que nem eu falei para você, no horário das missas a igreja está lotada e os hotéis no entorno já faz com que eles venham mesmo para a missa aqui. Por isso, São Paulo tem apostado, nós temos ferramentado, capacitado os destinos, apoiado os municípios turísticos no estado e hoje São Paulo é uma referência no turismo religioso.